Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado e estamos lendo a Bíblia. 1 Reis 19. Jezabel promete matar Elias. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem para Elias: que os deuses me castiguem se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizestes a deles. Quando ele viu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, ele deixou ali o seu servo, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, ele voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez. Tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longe. Elias na caverna do monte Horebe. Ele se levantou, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Glória a Deus. Ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: Vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada das cavernas. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta por onde viestes para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael, rei, sobre a Síria, e a Agel, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Hazael, Geu o matará, e o que escapar da espada de Geu, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobrarão a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servir. 1 Reis 20. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e também o melhor dentre tuas melhores mulheres e teus filhos. Então o rei de Israel respondeu: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Os mensageiros voltaram e disseram: Assim fala Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu deverás me entregar a tua pátria e o teu ouro.
as tuas mulheres e os teus filhos, mas amanhã a esta hora eu te enviarei os meus servos. Eles vasculharão a tua casa e as casas dos teus servos, pegarão e levarão tudo o que tiveres de precioso. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não os neguei. E todos os anciãos de todo o povo responderam-lhe: Não lhe des ouvido nem permitas. Então ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Farei tudo o que mandastes pedir a teu servo de início, mas isto não posso fazer. Os mensageiros voltaram e lhe levaram a resposta. Ben-Hadad enviou outra vez mensageiros para dizer: Que os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Dizei-lhe, não se gabe quem veste a armadura como aquela que atira. E quando ouviu essa palavra, ele estava bebendo com os reis nas tendas e disse aos seus servos: Preparai-vos para a batalha, e eles se prepararão para atacar a cidade. Um profeta veio a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão, mas hoje eu a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. E Acabe perguntou: Por meio de quem? E ele respondeu: Assim diz o Senhor: Pelos jovens guerreiros dos chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: Quem começará a luta? E ele respondeu: Tu. Então contou os jovens guerreiros dos chefes das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram 7.000, e eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que o ajudavam. E os jovens guerreiros dos chefes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou espias que o avisaram, dizendo: Alguns homens saíram de Samaria. Então ele disse: Quer venham eles tratar de paz, quer venham à guerra, prendei-os vivo. Os jovens guerreiros dos chefes das províncias saíram da cidade, e o exército os acompanhava. Eles mataram cada um o seu adversário, e então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destruiu os cavalos e os carros, e impôs aos sírios grandes derrotas. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te, atenta bem para o que farás, porque depois de um ano o rei de Síria te atacará. Os servos do rei da Síria disseram-lhe: Seus deuses são deuses do monte. Por isso eles foram mais fortes do que nós, mas lutemos com eles na planície e certamente seremos vitoriosos. Faze o seguinte: tira cada um dos reis do seu lugar e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Lutemos contra eles na planície e, por certo, seremos vitoriosos. Ele atende ao pedido deles e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afec para lutar contra Israel. Também os israelitas foram arregimentados e providos de mantimentos. Marcharam contra eles, e os israelitas acamparam defronte dele, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios encheram a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim eles estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. E no 7º dia a batalha começou. E num só dia os israelitas mataram 100.000 homens da infantaria dos sírios. O restante fugiu para Afec e entrou na cidade. E o muro caiu sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad também fugiu para a cidade, porém se refugiou, ora no esconderijo, ora em outro. Acabe vence a Síria e faz aliança com Ben-Hadad. Os seus servos disseram: Temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel, vestindo panos de saco e cordas no pescoço. Talvez ele te poupe a vida. Então, vestiram panos de saco e cordas no pescoço, e indo encontrar-se com o rei de Israel, disseram-lhe: O teu servo Ben-Hadad manda dizer: Deixa-me viver, suplico-te. Então Acabe respondeu: Ele ainda vive? É meu irmão.
Aqueles homens entenderam isso como um bom sinal e se valeram logo dessa palavra e disseram: Sim, Ben-Hadad, seu irmão. Ele lhes respondeu: Ide, trazei-o a mim. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então Ben-Hadad lhe disse: Eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Certo homem dentre os seguidores dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: Fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor, quando tu te apartares de mim? Um leão te matará. E logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fere-me. E aquele homem o esmurrou e o feriu. Então o profeta foi esperar o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o turbante. Quando o rei passava, ele gritou: Teu servo estava em plena batalha quando um homem voltou e me trouxe um outro pedindo: Vigie este homem. Se ele escapar, tua vida responderá pela dele. Ou então pagarás um talento de prata, enquanto teu servo estava ocupado. De uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe respondeu: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou o turbante dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E ele disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para a destruição? Tua vida responderá pela dele, e o teu povo pelo seu povo. Então o rei de Israel voltou para seu palácio desgostoso, indignado, e chegou a Samaria. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe seus filhos, abençoe a sua nação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.